Olá pessoal, vamos então dar continuidade à sequência de conteúdos do canal Rota Bitcoin. Sou Kaique Nobre e hoje vamos falar um pouco sobre a história do dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, por que é importante nós sabermos a história do dinheiro? Então, primeiramente, o dinheiro é um bem como qualquer outro bem. Ele tem a sua utilidade, só que no caso, a utilidade dele é como bem intermediário. É um bem utilizado para ser trocado por outros bens. Esse é o valor principal do dinheiro, é a sua principal utilidade também. E entender a história de alguma coisa nos ajuda a traçar certos padrões e certas tendências para o futuro. Logo, se o dinheiro é um bem que nós utilizamos em boa parte das nossas transações, acho que é no mínimo fundamental compreendermos um pouco sobre como funciona a sua história. Então, seguiremos o seguinte esquema aqui na tela. Inicialmente, uma breve introdução, onde eu vou abordar algumas características do dinheiro, bem como de suas principais funções, que o ajudam a se tornar um bom dinheiro. Em seguida, eu vou falar sobre o dinheiro primitivo, todas as formas de dinheiro utilizadas no período pós-escambo. Na sequência, vou abordar as moedas metálicas e principalmente por que alguns metais foram preferidos em relação a outros. E na sequência, o papel moeda, abordar como se deu o seu uso, quais foram as vantagens do papel moeda e quais foram as desvantagens é, que inclusive nós podemos ver em períodos recentes. E encerrarei a apresentação com o dinheiro digital, que é uma espécie de dinheiro que já estamos vendo com bastante frequência no nosso cotidiano e então chegaremos lá. Então, a introdução. Vou falar sobre troca indireta, vendabilidade, funções do dinheiro, propriedades do dinheiro e estoque fluxo, talvez uma das principais características do dinheiro, se não a principal. Então, troca indireta. Então, no início do processo civilizatório, o comércio era realizado através de troca direta, isso é, o escambo, quando indivíduos produziam determinados bens e trocavam por outros bens. Então, se a pessoa era caçadora e um outro sujeito fazia ponta de flecha para caçar, eles tinham que trocar em proporções semelhantes. Não tinha um bem intermediário para essas relações. Então, a, as próprias pessoas mesmo, através da negociação, encontravam ali um meio termo entre elas. O problema é que esse tipo de comércio ele tem suas limitações, principalmente através do tempo e do espaço, bem como também em escalas. Quando a gente vai negociar um bem de proporções um pouco maiores, como um imóvel, as transações já começam a ficar bastante inviáveis. Logo, surgiu a necessidade de, em comum acordo entre as pessoas, foi um consenso, não teve nenhuma pessoa ali que criou o dinheiro, nenhum inventor do dinheiro, surgiu essa necessidade de criar um bem que servisse de intermediário para as transações, pois que ele fosse comumente aceito. Dessa forma, o comércio poderia estender as suas fronteiras de utilização, ele não estaria mais limitado. E depois que surgiu o dinheiro, é, as, o tipo de comércio foi conhecido como troca indireta, pois, como eu comentei anteriormente, o dinheiro, a função dele é servir como bem intermediário. Claro, existem colecionáveis, existem exceções, claro que existem, mas a função principal do dinheiro é poder servir como meio de troca. E a esses bens intermediários, então, demos o nome, moeda ou dinheiro. Existem algumas diferenças em termos de detalhes técnicos ali, mas vamos tratá-los como sinônimos aqui na apresentação para facilitar a compreensão. Eu falei que o dinheiro ele precisa ser aceito, ele precisa ser um intermediário de fato. Então, essa característica nós iremos atribuir como vendabilidade ou sayability. Karl Menger, o pai da escola austríaca de economia, afirmava que uma importante característica do dinheiro seria a sua vendabilidade, isso é, a facilidade com que esse bem pudesse ser trocado por outro bem. Então, quando nós produzimos nossos bens e serviços, nós esperamos que eles sejam vendáveis, que haja uma utilização. Se eu sou um padeiro, eu espero que meu pão ele seja vendável, que ele seja aceito pelas outras pessoas. E para que ele seja vendável,
ele precisa respeitar três dimensões. A primeira dela, escala, isto é, ele tem que proporcionar trocas equivalentes, trocas proporcionais, equivalentes em termos de proporção, tá bom? Não é equivalente no sentido que o Aristóteles falava, aquilo é uma coisa diferente. E ele, então, ou seja, sobre escala. Se eu quero vender um imóvel para outra pessoa, uma coisa muito maior do que os bens cotidianos e de um valor muito maior também, que demanda muito mais trabalho para ser construído, o dinheiro ele tem que ter a capacidade de ser útil nessas transações. Da mesma forma que se eu quiser comprar uma uva, um cacho de uva de uma pessoa, ele também precisa ser vendável nesse sentido. Então, para isso, existe uma propriedade que eu vou comentar adiante, que é a divisibilidade. Então, essa é a primeira dimensão, temos de escala, vendável através de escalas. Em seguida, ele precisa ser vendável através do espaço, isto é, ele precisa poder ser utilizado através das distâncias, então, além fronteiras. Se a pessoa está aqui numa tribo e a dezenas de quilômetros adiante tem outra tribo, e ele puder ser utilizado por essas pessoas, melhor ainda. Então ele precisa também ser portável. Eu não posso pegar alguma coisa, algum material que seja muito pesado, por exemplo, pois ele não vai ser vendável através do espaço. Ele precisa realmente ser portável. E por último, a dimensão do tempo, talvez a mais importante das dimensões, porque através da dimensão do tempo, se o dinheiro conseguir manter sua vendabilidade através do tempo, ele tem a possibilidade de preservar valor para o futuro, e isso habilita uma das coisas mais importantes que garantem o progresso da civilização, que é a poupança. Então agora eu não preciso consumir imediatamente aquilo que eu produzo no tempo presente. Eu consigo estender um pouco o meu horizonte temporal ou a minha preferência temporal, consigo reduzir o meu imediatismo de modo que consiga ter mais excedentes ao longo do futuro. Então, essas são as principais dimensões que o dinheiro precisa respeitar para ser vendável. E agora vamos falar sobre as funções do dinheiro. Então, agora não estamos falando de características dele, mas vamos falar sobre quais as funções dele, por que nós utilizamos o dinheiro, qual o seu papel no nosso cotidiano, na economia, e, entendendo isso aqui, nós conseguiremos entender se um dinheiro ele é bom ou ele é ruim. Ele é bom se ele conseguir respeitar a sua função enquanto dinheiro, e será ruim se ele não conseguir assim o fazê-lo. Então, três funções. A primeira delas, meio de troca, isto é, solucionar o problema da dupla coincidência de desejos, aumentando assim as possibilidades de comércio. Então é por causa do dinheiro que o padeiro não precisa, se ele quiser cortar o cabelo, ele não precisa pagar o barbeiro com pães. Ele não precisa esperar que o barbeiro queira pães. E o contrário é a mesma coisa. Se o barbeiro quiser pão, ele não precisa apenas cortar o cabelo do barbeiro. Assim, as fronteiras do comércio ficariam muito limitadas. Isso que eu falei agora é um exemplo de escambo. Então, o dinheiro ele serve como meio de troca justamente para que não utilizemos o escambo, não, ou pelo menos não na maioria das nossas transações. E ele facilita esses interesses, né? Você chega numa loja, você não precisa nem conhecer a pessoa, não saber o nome dela, não precisa gostar dela, mas se você tem o dinheiro, aquilo ela vai ter interesse porque ela consegue satisfazer outros desejos particulares dela. Então, um bom dinheiro ele tem que servir como meio de troca, ele tem que ser aceito entre as pessoas. Outra função, unidade de conta, é ser utilizado como padrão comum, perdão, de representação de valor de bens e serviços, estabelecer parâmetros. Se você tivesse, por exemplo, com barras de sal, que foi um dos tipos de dinheiros primitivos que tiveram, você teria algumas dificuldades para fazer as contas em algumas proporções. Da mesma forma, em gado. Gado também foi utilizado como moeda por um tempo ao longo da nossa história. Então, se você quer comprar uma casa, quantas cabras você vai ter que dar? Isso é complicado. Agora, o bom dinheiro, ele também garante uma boa unidade de conta. Ele estabelece
padrões e parâmetros de referência de valor, de representação de valor. E por último, reserva de valor. Mesma coisa na dimensão do tempo, que um bom dinheiro ele permite de fato você conservar o poder de compra no futuro. Então, por isso, por exemplo, que algumas moedas, alguns tipos de metais foram utilizados em detrimento de outros, porque alguns metais oxidavam e outros não. Da mesma forma, com papel moeda, com o dinheiro sendo sempre depreciado, alguns tipos de dinheiro que já foram mais depreciados, por exemplo, o bolívar venezuelano, lá mesmo já começou a deixar de ser visto como reserva de valor. Ele parou de ser considerado um bom dinheiro porque ele não estava desempenhando principalmente essa função, reserva de valor. Além disso, se as coisas estão aumentando de preço toda hora, você está toda hora mudando ali o padrão de referência, e você também perde a unidade de conta. E se ele deixa de ser aceito, então também não deixa de mais exercer a função meio de troca. E quais características garantem ao dinheiro a possibilidade de exercer bem a sua função? São as suas propriedades, as suas características. E essas características, as principais. Existem outras, existem discussões aí de mais características, mas acredito que essas aqui irão sintetizar bem o que queremos dizer para o nosso propósito aqui da aula. A primeira dela é escassez. O dinheiro ele tem que ser limitado, a sua oferta tem que ser controlada, de modo que não haja excesso. Então, eu tento imaginar a gente utilizando a madeira como um meio de troca, como um dinheiro. Provavelmente as pessoas começariam a cortar todas as árvores, fabricar moedas e utilizá-las como meio de troca, mas não houve produção real. Você apenas, beleza, derrubou a árvore, botou aquilo lá, só que como o dinheiro, como todos os bens, ele respeita a lei de oferta e demanda. Então, se houver uma sobreoferta, um excesso de oferta, o seu valor ele tende a diminuir. Então, a sua oferta precisa ser controlada de alguma forma. O ouro, no caso, é controlado pela própria natureza, porque é mais difícil de você obter o ouro para utilizá-lo como moeda do que a própria madeira. Então, essa é talvez a mais importante característica. A segunda dela, fungibilidade. Você quando for utilizar um dinheiro, ele precisa ser intercambiável por um outro semelhante. Então é por isso que nós pegamos uma nota de R$ 5, conseguimos trocá-la por outra de R$ 5, tranquilamente. Independente se o Estado ainda tiver um pouquinho depreciado dela ali, se ela estiver ainda um pouco amassada, porque sabemos que aquilo vale R$ 5. Então fungibilidade também é importante. Durabilidade. Para que o dinheiro, então, consiga ser utilizado no tempo, ele precisa durar ao longo do tempo. Então, ele não pode simplesmente se deteriorar. Então, por isso, por exemplo, como eu comentei anteriormente e vou falar adiante também, que o ouro foi utilizado por um bom tempo como dinheiro, pois era o metal mais durável dentre todos os outros materiais que se utilizavam. Portabilidade e divisibilidade, pois garante trocas através de escalas, além de permitir a vendabilidade também através do espaço, você conseguindo portar unidades menores desse dinheiro. Infalsificabilidade, pois se qualquer pessoa consegue falsificar o dinheiro, consegue criar outro dinheiro através do nada, pegar outros ali e saírem replicando, esse dinheiro vai perder valor também. Então, até coloquei aqui como um exemplo do Império Romano, que a clipagem foi utilizada. Isso é, os imperadores começaram, através de suas políticas monetárias, recolher algumas moedas e redistribuir com partes menores desse dinheiro. Então, se representava, um exemplo, 1 grama de ouro, já não tinha mais 1 grama de ouro, tinha 0,9. Então, eles mesmos falsificaram o dinheiro em várias proporções. Então, isso também acarretou o declínio do Império, como veremos em outros vídeos isso daí. Então, o dinheiro ele precisa ser infalsificável, dentro do possível. E universalidade, pois representa a vendabilidade do dinheiro através de outras regiões. Então, vendabilidade através do espaço. Se eu consigo ir em outra cidade, em outra tribo, estou falando isso de períodos mais antigos, e esse dinheiro for aceito lá, melhor ainda, pois agora eu consigo transacionar bens e serviços com esse dinheiro que eu acabei ganhando em outro local. E por fim, para encerrarmos aqui o vídeo da introdução,
Estoque fluxo é o conceito extremamente fundamental, pois ele sintetiza aquilo que a gente comentou anteriormente. Basicamente, ele se refere à quantidade de dinheiro disponível em determinado momento, estoque, e a entrada de novas unidades desse dinheiro. Então, entendemos estoque e fluxo. Estoque é o que existe hoje, atualmente, e fluxo, que são as novas unidades que estão entrando. Então, o dinheiro ele precisa ter uma alta relação estoque-fluxo para ser um bom dinheiro. Isso é, ele tem que ter um alto estoque em relação ao fluxo, às novas unidades que estão entrando, para que ele consiga, pelo menos, manter o seu poder de compra. Porque se o fluxo de novas unidades for muito alto, em relação ao estoque, a tendência é que ele se deprecie ao longo do tempo. E é isso que nós vemos com o nosso dinheiro atualmente, o dinheiro fiduciário controlados pelos bancos centrais. Porque o fluxo de novas unidades de dinheiro é muito alto em relação ao estoque. Então, nesse caso, que eu falei aqui agora, aí existe um baixo estoque fluxo, um baixo estoque em relação ao fluxo. É basicamente isso que precisa entender. Aí adiante conversaremos mais ao abordar alguns exemplos. Tá bom? Então agora seguiremos para o dinheiro primitivo.